minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer e faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Eu venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Uma boa noite, a todos que nos acompanham através das nossas redes sociais, a nossa página do Facebook ou nosso canal do YouTube. Eu gostaria nessa noite de meditar com você na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, onde Paulo aqui nos traz algumas experiências de vida que nos ajudam a entender como ter alegria em tempos de adversidade. Como ter alegria em tempos de adversidade. É o que Paulo vai nos ensinar nesta carta. E eu gostaria de ler então o capítulo 1, a partir do versículo 12, onde diz assim a palavra de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, que pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica
e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo, pela minha presença de novo convosco. Quando nós pensamos em construir, muitas coisas passam aí pela nossa cabeça. Mas certamente se tem uma coisa que passa pela nossa cabeça quando nós pensamos em construção ou em construir, é a base daquilo que nós queremos construir, a fundação, daquilo que nós pretendemos construir. Nós podemos contratar aí os melhores profissionais, porém, se aquilo que nós vamos construir não tiver uma base firme, tiver ali uma base defeituosa, todo o nosso investimento será jogado fora. Todo o nosso investimento estará em risco, porque nós não temos uma base fixa, uma base que nos traga aquilo que nós precisamos. E aí seja na engenharia ou na vida espiritual, uma fundação sólida é de extrema importância. E nessa pequena carta de Paulo aos Filipenses, nós encontramos aqui uma base sólida para nós enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. Quando Paulo escreve essa carta, ele estava preso, ele estava sendo oprimido por circunstâncias adversas, mas ele declara aqui em Filipenses 4:4 que a alegria verdadeira ela é ultra circunstancial e cristocêntrica. Em Filipos, nós temos aqui a declaração, ou Paulo aqui nos ensina que a alegria ela é uma escolha. Sim, a alegria ela é uma escolha. Ela não é um sentimento transitório, que depende das circunstâncias. Ela é uma decisão. E Paulo nos ensina aqui porque ele estava constantemente perto de Deus, ele então estava alegre. Não importava a circunstância na qual ele estava passando, mas o fato dele estar perto de Deus o fazia estar contente em qualquer situação. E isso por causa da convicção que Paulo tinha do controle absoluto de Deus sobre todas as coisas. E aqui, nesse texto que nós lemos, nós vemos sendo expresso por Paulo isso. Todavia é importante nós considerarmos algumas questões dessa carta de Paulo aos Filipenses. O comentarista William Hendricks, ele nos dá algumas razões pelas quais, ou pela qual nós devemos estudar essa carta. E as razões que o William Hendricks nos dá são as seguintes. Ele nos diz aqui que essa carta de Paulo aos Filipenses, ela nos revela o segredo da verdadeira felicidade e como tal felicidade pode ser alcançada. E ele diz que ela está claramente expressa nesse livro.
Esse livro também, essa carta de Paulo aos Filipenses, ela nos revela quem foi o homem que descobriu esse segredo. Filipenses é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. Você pode ler todas as outras cartas dele, que você vai constatar que essa é a carta mais pessoal. E essa característica você vai encontrar também na carta de Paulo ao segundo aos Coríntios, 1 Tessalonicenses e Filemon. Contudo, em nenhuma delas você vai encontrar a personalidade de Paulo sendo tão exposta como nessa carta. Nessa carta nós temos o apóstolo Paulo abrindo o seu coração e a sua alma de forma profunda. E ela nos revela também que Cristo, ele nos ensinou o segredo para ser feliz. É aqui em Filipenses que nós conhecemos Cristo como nosso padrão de ajudador. Por isso que essa carta, ela nos ajuda então a como ter alegria nos tempos de adversidade. Paulo aqui, ele expõe algumas questões, principalmente com relação ao propósito que Paulo ele escreve aos Filipenses. No início aqui da carta, nós percebemos, a partir do versículo 12 ao 26 aqui, o propósito, alguns dos propósitos pelo qual Paulo dirige essa carta aos Filipenses. No primeiro propósito de Paulo ao enviar essa carta aos Filipenses é cientificar aqueles irmãos da sua situação. A igreja de Filipos havia sido informada de que Paulo estava preso. Então eles encaminharam um líder chamado Epafrodito até Roma com algumas ofertas pessoais para entregar a Paulo. E quando Epafrodito foi a Roma, ele acaba adoecendo lá e quase morrendo. E aí quando ele retorna então com a carta aos Filipenses. Então o primeiro propósito aqui de Paulo nessa carta é explicar a situação dele, como estava a situação dele em Roma. Um segundo propósito de Paulo aqui é exortar a igreja à unidade. Nós vemos isso sendo expresso a partir do verso 27 até o versículo 18 do capítulo 2, onde Paulo fala a respeito da desunião que ameaçava a igreja de Filipos. Um terceiro propósito que Paulo encaminha essa carta à igreja de Filipos é advertir a igreja para que tenham cuidado com os legalistas judeus. Um outro propósito ainda é agradecer o apoio financeiro que essa igreja mandava a Paulo. E com base nisso, nós então adentramos ao texto que nós lemos e nós temos aqui como ter alegria em tempos de adversidade. Primeira coisa que eu vejo expressa nesse texto aqui e que o apóstolo Paulo nos ensina a respeito de como ter alegria em tempos de adversidade é olhar para a soberania de Deus. Primeira coisa que Paulo faz nesse texto, ele olha para a soberania de Deus. Ele diz, ele começa o versículo 12 aqui, cientificando os irmãos de como ele está. E aí ele fala no verso 13 e 14 o que tem acontecido com toda essa prisão dele. E aí ele diz assim, olha, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo, ele começa aqui demonstrando a soberania de Deus sobre a vida dele. Como ter alegria em tempos de adversidade, quando a gente olha para a soberania de Deus na nossa vida. Paulo, ele utiliza uma palavra aqui no grego, que é a palavra procope, e essa palavra, ela nos dá a ideia de um contexto militar. Essa palavra, ela é sempre usada em um contexto militar, porque ela é um termo militar.
E a ideia dessa palavra é a ideia de você avançar e você construir pontes. Então, o que se fazia? O exército avançava, construía uma ponte para que o restante do exército pudesse atravessar sem que houvesse obstáculos. Então, o que Paulo está dizendo aqui, basicamente, é que tudo que tem acontecido com ele, tudo que aconteceu na vida dele, isso foi uma ponte para que ele pudesse alcançar as pessoas, para que ele pudesse avançar no território inimigo. Paulo, ele está em um local extremamente difícil de entrar. Essa prisão era uma prisão muito segura. Esse local da guarda pretoriana era um local muito seguro. Dificilmente alguém conseguiria chegar até aqui. E Paulo chega até aqui, preso. Está preso, mas ele chega até aqui. E Paulo, então, olha para isso como uma oportunidade para evangelizar e para a expansão do evangelho. Paulo vê aqui uma oportunidade de construir uma ponte dentro do território inimigo para que o evangelho possa ser pregado. Então Paulo olha para a diversidade da vida dele e ele vê um propósito nisso. Ele consegue descobrir qual é o propósito de Deus nesse tempo de adversidade que ele está passando. E ele transforma esse tempo de adversidade em um manancial. Aquilo que os Salmos dizem, bem-aventurado o homem que passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos. É o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Ele está fazendo desse manancial um vale de bênçãos. E Paulo ele menciona algumas das coisas que aconteceram com ele e das quais ele vê a soberania de Deus. E ele menciona essas coisas lá na carta dele de 2 aos Coríntios. Ele diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma 40 de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na varagem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Paulo passou por diversas situações na sua vida, como ele menciona aqui no texto de 2 Coríntios. Você vê em Atos 23, em Atos 21 você vê Paulo sendo espancado. Atos 23 você vê Paulo sendo levado até o Sinédrio para ser julgado ali. E mais de 40 judeus se comprometeram a não comer e não beber, até que Paulo fosse tomado alguma atitude com relação a Paulo. Depois o sobrinho de Paulo descobre um plano para matar ele, e aí então Paulo acaba fugindo. Em Atos, no capítulo 24, verso 27, nós temos ali Félix consultando Paulo várias vezes, tentando conseguir ele um suborno, mas Paulo ele não se submete a isso, então acaba ficando preso ali durante 2 anos. A gente tem em Atos 28, Paulo enfrentando uma grande tempestade. Você tem, então, diversas vezes na vida do apóstolo Paulo, situações que são difíceis, que são adversas, e a gente vê Paulo sempre vendo tudo isso como uma forma de progresso para o evangelho, como uma forma de alcançar as pessoas, aqueles que ainda não ouviram a mensagem do evangelho.
Por isso que Paulo utiliza então dessa palavra no grego, né, onde expressa a ideia de construir pontes, né, para se entrar no território inimigo. Mas por que Paulo via tudo isso? Né, porque Paulo ele entendia que Deus ele controlava tudo. Deus ele é soberano. Né, Deus é quem tem autonomia sobre a nossa vida. E dessa forma Paulo então via esses momentos de adversidade como uma forma de olhar para a soberania de Deus e tentar descobrir aquilo que Deus queria tratar com ele naquele momento ali. E aproveitava esses desafios para o progresso do Evangelho. Uma segunda coisa que eu vejo nesse texto, que nós podemos extrair daqui, então, para como, né, ter alegria em tempos de adversidade, é uma segunda coisa que Paulo faz, que é Paulo olha para o presente. Paulo, como eu mencionei, ele estava sendo vigiado pela guarda pretoriana. E essa guarda, ela trocava diversas vezes. E ela era composta aí por em torno de 10.000 soldados escolhidos, né, selecionados ali a dedos. E esses homens, eles estavam em locais estratégicos de Roma. Por isso que era muito difícil adentrar esse local. Só que, o que acontece? Essa guarda, ela trocava com frequência. Então, havia os turnos ali, onde eram trocados, né, os guardas que ficavam cuidando de Paulo, né, ou tomando conta ali de toda a prisão. E nesse momento de troca de guardas, Paulo via isso como uma oportunidade de alcançar toda a guarda pretoriana. Se você, né, levar em consideração que essa guarda, né, ela mudava a cada 6 horas mais ou menos, né, isso significa que Paulo teve aí em torno de um público 4 vezes, né, por dia, 28 vezes por semana, ou seja, mais de 2.900 vezes em 2 anos, né, mais de 2.900 soldados em 2 anos. Ele via ali frequentemente junto com ele, e ele tinha a oportunidade ali de evangelizar esses soldados, de falar, né, do amor de Deus para esses soldados, que eram, né, soldados praticamente, né, inalcançáveis. Seria muito difícil para qualquer outra pessoa chegar até ali. E Paulo então ele olha para o presente e vê isso como uma dádiva de Deus, como um propósito. Outra coisa que Paulo vê, né, que algumas coisas estavam acontecendo, embora fosse um momento de adversidade para Paulo começa a observar o que estava acontecendo em Filipos, né, o que estava acontecendo em Roma, aliás. E ele diz, né, no próprio texto aqui no verso 14, que o que estava acontecendo? Ele estava encorajando as pessoas a testemunharem a respeito do Evangelho. Ele diz, olha, a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O povo estava mais envolvido, né? O povo estava sendo motivado ao ver Paulo passando pelo que estava passando, e mesmo assim, alegre, crendo, né, naquilo que Deus estava fazendo e utilizando, né, das suas adversidades como uma forma para evangelizar, para alcançar os perdidos, né, o próprio povo de Roma, os próprios cristãos começam a testemunhar mais a respeito do Evangelho. E aí Paulo diz aí que alguns, né, proclamavam a Cristo por inveja, outros, né, por porfia, ou seja, né, por contenda, discórdia. Só que Paulo ele diz que ele se alegra porque, de qualquer modo, Cristo está sendo glorificado, Cristo está sendo pregado. É o nome dele que tem sido glorificado, né, com tudo isso. E Paulo olha para tudo isso como uma dádiva, como uma oportunidade. Né? Às vezes a gente passa tanto tempo preocupado com o futuro,
né, e esquece de viver o presente. Paulo ele não estava preocupado com o futuro, ele olhava, né, para o presente e ele queria desfrutar e entender que o presente ele é uma dádiva de Deus para nós. Né, e Paulo utilizava isso, Paulo adorava ao Senhor, Paulo proclamava o Evangelho e em tudo ele entendia qual era o propósito de Deus. E essa carta de Paulo então, né, esses versículos iniciais aqui do capítulo 1 nos ensinam muitas coisas, né? Mas uma coisa que eu acho interessante aqui e que eu gostaria de destacar é essa confiança, né, que Paulo tinha na soberania de Deus. Paulo, ele diz no final, né, do versículo, desse capítulo, aqui no versículo 25, ele diz assim: e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Paulo, ele confiava em Jesus, ele confiava naquilo que Deus estava fazendo, e ele acreditava que tudo aquilo ali iria redundar em libertação, né, para a vida dele. Ele aguardava, ele diz aqui, com grande expectativa, né, na esperança de que ele não seria envergonhado. E aí eu gostaria de concluir com uma frase, né, do Wiersbe, né, que é um teólogo da área do Novo Testamento, onde o Wiersbe ele diz o seguinte: considere, por exemplo, as estrelas, muito maiores que o telescópio, mas bem distante. O telescópio as aproxima de nós. O cristão deve ser um telescópio que diminui a distância entre Jesus Cristo e as pessoas. Enquanto o telescópio aproxima o que está distante, o microscópio amplia o que é pequeno. Ao observar o cristão passar por uma experiência de crise, o incrédulo deve ser capaz de enxergar a verdadeira grandeza de Jesus Cristo. O corpo do cristão é uma lente que torna o Cristo pequeno dos incrédulos extremamente grande e o Cristo distante extremamente próximo. É o que diz o Wiersbe, e é o que nós vemos aqui sendo expresso nesse texto, né, que você possa, em tempos de adversidade, que você possa ter alegria, que você possa, né, pegar essa palavra, aplicar a sua vida e com ela aprender a ter alegria em tempos de adversidade. Tempo de adversidade não é um tempo onde Deus ele trata muitas coisas conosco. Como nós vimos aqui, Cristo tratando muitas coisas com Paulo, com essa igreja em Roma, com esses irmãos que estavam ali em Roma, que começaram a testemunhar mais o Evangelho. Deus sempre tem um propósito. Deus sempre tem um propósito, mesmo que às vezes seja ali em meio à dificuldade, em meio à crise, em meio aos desafios, Deus ele tem um propósito na nossa vida. E Deus ele tem certamente um propósito com os tempos de adversidade que nós passamos diversas vezes. O que nós precisamos é aprender a ter alegria em tempos de adversidade. É olhar para a soberania de Deus e olhar para o presente. Olhar o presente como uma dádiva de Deus e procurar usar tudo aquilo que nós passamos como uma forma de progresso do Evangelho. Era o que Paulo fazia, é a lição, né, o ensino que Paulo nos deixa, né, nesses capítulos iniciais, nesses versículos iniciais de sua carta. E a mensagem que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite é que Deus possa abençoar você, sua família, de forma grandiosa.
imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois Deus